Muito bem, gente. O tema da nossa aula é o mesmo da semana passada, porque nós não concluímos, tá? Nós começamos a falar sobre os eternos decretos de Deus, estamos analisando o artigo 1 e 2 do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Nós vimos no primeiro artigo o seguinte texto. Talvez você tenha esse material aí com você, porque eu mandei na semana passada e mandei, se não me engano, mandei ontem de novo, tá bom? Então, o primeiro artigo diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes estabelecidas. Tá? Então, o que nós aprendemos à luz desse primeiro artigo? Em primeiro lugar, aprendemos que Deus é responsável por tudo que acontece no mundo. As bênçãos, as coisas boas, o crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, tudo que favorece a humanidade, Deus é responsável por isso. E também ele é absolutamente responsável por todo infortúnio, por tudo aquilo que vem a trazer consequências ruins, tudo aquilo, o juízo dele sobre a nação por conta de pecado, por conta da rebeldia em relação a ele. Então, ele é responsável por tudo o que acontece. Isso pode chocar algumas pessoas, né? Porque, mas espera aí, se Deus é bom, por que ele faz o mal, né? Por que ele faz o mal? E aí nós temos que entender que Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Nós não temos o conhecimento total da realidade. Então, para nós é muito difícil discernir tudo. Mas o fato é que ele sabe de todas as coisas, ele conhece os corações, ele sabe a gravidade do pecado que uma nação tem cometido. Então, muitas vezes, ele exerce o seu juízo sobre essa nação. Ele sabe qual o pecado que uma determinada família tem cometido. Então, ele exerce o juízo sobre essa família. E quando o mundo inteiro está entregue ao pecado, ele também exerce o seu juízo sobre o mundo. Então, nós devemos sempre compreender que Deus tem conhecimento de todas as coisas e nós temos um conhecimento absolutamente limitado, portanto, devemos tomar muito cuidado com todas as nossas conclusões a respeito do que nós vemos, tá bom? O segundo ponto é que tudo acontece de acordo com o propósito imutável de Deus. Então, Deus tem um propósito que é imutável. As coisas vão acontecer exatamente de acordo com o seu propósito. A nossa oração não muda o propósito de Deus, o nosso pecado não muda o propósito de Deus. Muito pelo contrário, a nossa oração e o nosso pecado são usados por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Terceiro, Deus não é o autor do pecado das suas criaturas. Então, ao mesmo tempo que nós sabemos que Deus é absolutamente soberano, nós também compreendemos que Deus, ou melhor, que nós, seres humanos, somos absolutamente responsáveis e livres, né? Que é o que está aí também no quarto ponto. Deus não obstrui ou anula a liberdade e a responsabilidade de suas criaturas. Então, fundamentado na nossa liberdade, na nossa responsabilidade, tudo que nós fazemos que desagrada a Deus, a responsabilidade é toda nossa. Ele pode até se valer do nosso pecado para cumprir a sua vontade, e ele faz isso sempre. Mas a responsabilidade é toda nossa. Assim como a oração. Quando nós oramos ou quando nós fazemos boas ações, Deus se vale das nossas boas ações, ele se vale das nossas orações para cumprir a sua vontade. E de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é nossa. Nós oramos e nós somos agraciados por Deus por termos orado.
nós fazemos o bem, por isso recebemos o bem da parte de Deus e etc. Tá bom? Então, isso foi o que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos estudar agora o segundo artigo do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Está aí na página 3 do seu texto, tá bom? Do seu arquivo que eu mandei para vocês. Então diz assim, segundo artigo, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Eu vou ler de novo e aí nós vamos estudar o que esse parágrafo está nos dizendo. Vou ler mais uma vez. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, nessa lição toda, nós vamos agora estudar o quinto ponto, baseado neste artigo. Quinto ponto é o seguinte: decreto soberano é diferente de previsão do futuro. Saiu um que a mais aí. Decreto soberano é diferente de previsão do futuro. Então, alguém poderia imaginar que Deus Deus estabeleceu um decreto baseado no que ele previu que iria acontecer, né? Mas não é assim, tá bom? Decreto soberano é diferente da previsão do futuro, tá? Alguém poderia pensar que não, Deus previu que eu iria crer, então ele me predestinou para a vida eterna. Ou então ele previu que fulano de tal seria um corrupto, seria pecador, rebelde em relação a ele, então Deus determinou que ele seria lançado no inferno. Então veja, o decreto de Deus não é fundamentado em previsão do futuro, tá certo? Deus não prevê somente o futuro. Ele não só antevê, ele não tem uma premonição, não, ele determina. Ele é soberano sobre a história. Ele escreveu todos os meus dias e todos os dias de todos os integrantes da humanidade e todos os dias de todos os animais e todos os dias de todas as bactérias e todos os dias de todos os corpos celestiais. Qualquer coisa que possa existir nesse universo, Deus estabeleceu, escreveu como seriam cada um dos dias de cada uma das suas criaturas. Deus é soberano. E o seu decreto soberano é muito diferente de qualquer ideia de previsão do futuro. Tá? Também está em azul, logo abaixo desse quinto ponto, o seguinte: Deus predetermina em decreto o que vai acontecer. Não o que vai acontecer predetermina a decretação divina. Tá bom? Então, há uma ordem. É o decreto que determina o que vai acontecer. E não o que vai acontecer que determina o decreto. Tá certo? Então, o decreto de Deus antecede qualquer coisa e move todas as coisas a um determinado fim que Deus estabeleceu. A segunda linha aí em azul, em letras menores, diz assim: Deus predetermina o que vai acontecer, como, onde, quando e em que circunstâncias acontecerá. Então, é Ele quem determina tudo quanto vai acontecer, exatamente como, quando, onde, em que circunstâncias, todas as variáveis possíveis. Tá? No artigo nós vimos, ainda que Deus sabe tudo que pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta por havê-la previsto, né? Ou como coisa que havia de acontecer necessariamente em tais e tais condições. Então, Deus pode, a gente poderia pensar,
Vai acontecer uma terceira guerra mundial? Você pode dizer sim ou não, né? É possível que aconteça? Pode dizer sim, é possível que aconteça. É possível que não aconteça? Sim, é possível que não aconteça. Então, para nós, há várias circunstâncias possíveis, mas nós não temos qualquer ingerência no futuro. Agora, para Deus, ele olha para a história e ele vê, é possível que aconteça a terceira guerra mundial? Para Deus, sim, é possível. É possível que não aconteça a terceira guerra mundial? Sim, é possível. Então Deus faz o quê? Ele determina se vai ou se não vai acontecer. Ele é quem estabelece o futuro. Tá? Dentre tantas circunstâncias possíveis e imagináveis, ele estabeleceu como as coisas devem acontecer. Ele tem absoluto controle sobre tudo isso. Em Atos, capítulo 15, versículo 18, diz o Senhor, o texto diz assim, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, o que acontece foi já antecipado por Deus. Ele está falando do cumprimento das profecias. Ou seja, se você olhar para a Escritura Sagrada, tudo o que acontece posteriormente foi previamente anunciado por Deus. Não há nada que acontece fora do comando, fora do desígnio de Deus. Se é assim no período bíblico, é assim para todo sempre. Nada que acontece fora do controle, fora da imaginação de Deus. Poxa, eu não imaginava que os chineses iriam agir desta maneira. Eu não imaginava que na Itália aconteceria uma determinada situação. Eu não imaginava que no Brasil isso aconteceria assim, assim, assim. Não, para Deus não há essa incógnita na história. Por quê? Porque ele determinou como todas as coisas vão acontecer. E ele torna essas coisas conhecidas. Por exemplo, a existência de epidemias, a existência de pestes, de doenças, em razão do juízo de Deus. Isso já foi antecipado há muito tempo. Isso é característico do nosso tempo, né? Então, nós não podemos achar que isso está fora do radar de Deus. Não só fora do radar, fora do decreto, fora do plano de Deus. Tudo isso está dentro do plano de Deus. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Essa nossa versão às vezes complica um pouco, né? É uma tradução às vezes meio difícil. Por isso eu coloquei a tradução da Nova Almeida e atualizada. Está em itálico abaixo. Diz assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então, é mais ou menos assim. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós meio que jogamos os dados. Nós temos que tomar uma decisão, ou então tem que se fazer um sorteio, nós lançamos dados, ou seja, nós fazemos algo para tentar decidir aquela situação. Mas, no final das contas, ou antes de todas as contas, a decisão já foi feita por Deus. Então, quando a gente está jogando, aqui em casa, de vez em quando, a Rebeca gosta de brincar um jogo de tabuleiro que tem dado, quando ela joga o dado, ela não sabe que número vai cair ali, mas Deus já tomou a decisão de qual número vai cair ali. Até isso Deus sabe. Até isso Deus determinou. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Tá? Então, essa ideia de sorte se lança no regaço é uma ideia que pode ser traduzida dessa forma. Fazer um sorteio. Para se fazer um sorteio, são lançados dados. Ou seja, nós lançamos a sorte. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus já decidiu o final dessa história. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, nós vemos aqui Davi consultando ao Senhor. E ele diz: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo
como o teu servo ouviu, ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Ou seja, Deus já decidiu como tudo vai acontecer. Em Mateus 11, 21 a 23, diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. E aí alguém pode perguntar, mas então por que Deus não mostrou os mesmos sinais, os mesmos milagres para Sodoma e para Gomorra? Por que ele fez isso para Tiro e Sidom e trouxe sobre Tiro e Sidom o maior peso de responsabilidade? É simples a gente dizer que foi porque Deus quis assim. Né? Deus quis. E aí alguém poderia dizer, né, mas Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo Senhor, mesmo sem ter tanta luz do conhecimento do Evangelho, sem ter visto tantos milagres e tantos sinais. Exatamente. A transgressão de Sodoma e Gomorra foi suficiente para Deus determinar o juízo muito pesado sobre aquela cidade a ponto de destruí-la. Em relação a Tiro e a Sidom, eles receberam um conhecimento ainda mais elevado, ainda mais profundo de quem é Deus e da sua graça, da sua misericórdia, e ainda assim se rebelaram. Ou seja, o juízo sobre eles será muito maior. E Deus não anuncia que vai cair fogo do céu para destruir Tiro e Sidom. Pelo contrário, ele fala, olha, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim, Betsaida, e ele cita várias cidades aqui. Então, Deus está no controle de todas estas coisas. Né? Deus está à frente de todas as situações. E o quinto ponto que nós observamos aqui, inclusive se você for ver a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 3, nos artigos 3 em diante, vai se falar muito sobre predestinação. Então, se você quiser ler, estudar um pouco mais sobre isso, dê uma lida lá. Nós vamos parar no artigo 2, mas aqui já dá para antecipar alguma coisa em relação à predestinação. O ponto 6 que eu destaco aqui para a gente é que a predestinação pertence aos decretos eternos divinos. Então, o que é a predestinação? Nós chamamos de predestinação o decreto de Deus em salvar um certo número de pessoas e condenar um certo número de pessoas. Então, a predestinação para a vida e a predestinação para a morte eternos. Então, isto faz parte dos eternos decretos de Deus. Não consiste apenas numa escolha humana, num determinado passo de decisão que o homem possa tomar. Mas o destino eterno de todos os homens faz parte do decreto eterno de Deus. Romanos 9 nos fala sobre isso. Romanos 9, 11 a 18 diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia
de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, o texto começa falando sobre Esaú e Jacó. E Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú antes mesmo dos dois terem nascido, antes deles terem realizado qualquer coisa. Deus já havia estabelecido quem ele salvaria e quem ele não salvaria, né? Lá no final do texto fala sobre Faraó e diz que Deus endureceu o coração de Faraó para quê? Para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, Deus predestinou o Faraó para a perdição, para o endurecimento do seu coração naquele momento. Por quê? Porque ele quis glorificar o seu nome através do pecado de Faraó. E aí, por isso, nós temos todas aquelas 10 pragas, toda aquela manifestação de poder do Senhor nosso Deus, né? Então, inclusive a predestinação para a salvação ou para a perdição não dependem do homem, mas depende do decreto de Deus, que vai ou não manifestar a sua misericórdia na vida de alguém. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nós vemos o seguinte: que nos salvou, né, o texto segue dizendo aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, por que nós somos salvos? Porque um certo número de pessoas são salvas, são chamadas para terem comunhão com Deus. Não porque elas tenham feito alguma coisa de bom na sua vida, mas porque Deus determinou antes dos tempos eternos de dar a sua graça a essa pessoa. E Efésios capítulo 1, de 4 a 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos amou, ele nos predestinou, tudo isso segundo a sua própria vontade. Foi e está sendo e será do jeito que Deus quer. É assim em relação à salvação, é assim em relação à perdição eterna, é assim em relação a cada circunstância da nossa vida em particular, é assim em cada circunstância da nossa família e é assim em cada circunstância no mundo. Tudo o que acontece fundamenta-se no decreto eterno e soberano de Deus. Tem alguma pergunta aqui pra gente? Eu vi que chegou aqui, quem mais chegou aqui? O seu Ismael, a Antonieta, a Célia, acho que eu já tinha mencionado, né? O Valdomiro, Dona Virgínia, Dona Maria, mãe do Moisés, o Edson, a Ju, Dona Gessi, Eunildes, Raquel. Legal, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Tá a Fátima também com a gente. A Vanessa perguntou aqui: o termo predestinação é o mesmo de eleição? Outra pergunta: predestinação é o destino final no estado eterno? Vamos lá. Predestinação e eleição. A palavra eleição tem a ver com escolha. A palavra eleição tem a ver com uma escolha soberana. E a predestinação tem a ver com o decreto de Deus, ou seja, Deus determinou o destino. Então, Deus fez uma escolha e determinou o destino destes a quem escolheu.
Então, são termos muito equivalentes, né? São termos diferentes, mas que estão associados a uma mesma realidade, né? Deus, no seu decreto eterno, escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Tá? A segunda pergunta, a predestinação é o destino final no estado eterno? Sim, a predestinação tem a ver com a determinação eterna, ou seja, prévia, vamos dizer assim, do destino final daquela pessoa. Então, vamos pensar assim, é possível que hoje alguém esteja completamente distante de Deus, sem nenhum compromisso com Deus, vivendo a sua própria vida. Mas, talvez, Deus tenha predeterminado ou predestinado essa pessoa para a salvação. Então, hoje, ela está salva por ter sido predestinada para a salvação ou por ter sido escolhida para a salvação? Não, ainda não. Por quê? O que acontece? A salvação tem 3 elementos. Tá? O elemento eterno, o elemento histórico e o elemento individual, podemos dizer subjetivo. O que é o elemento eterno? É exatamente a predestinação, a escolha da parte de Deus na eternidade. Tá? Aqueles quem Deus escolheu, aqueles que Deus escolheu na eternidade, eles serão alvos da salvação de Deus, que há de se completar no final desse processo. Qual que é o processo? Primeiro foi a escolha. Em segundo lugar, foi a salvação propriamente dita através do sacrifício de Jesus, que é o elemento histórico. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, essa pessoa que hoje, digamos assim, ela é predestinada para a salvação, ela foi escolhida por Deus na eternidade, Jesus Cristo morreu por ela, mas ainda não aconteceu o terceiro elemento na vida dela, que é a aplicação dessa obra de Deus pelo Espírito Santo. Então, o agente principal da escolha e determinação, a Escritura nos aponta que é o Pai. O sacrifício substitutivo, a Bíblia nos diz que foi o Filho quem realizou. E o terceiro elemento, que é o elemento subjetivo, é o Espírito Santo quem realiza no momento, na hora e na circunstância que Deus mesmo também já estabeleceu previamente na vida da pessoa. Então, a pessoa hoje pode ter sido predestinada, pode ter sido eleita, mas o Espírito Santo ainda não deu a ela um novo coração, não infundiu no seu coração a fé para que ela possa crer e ser salva. Então, ainda é necessário esse terceiro elemento, tá certo? Mas aquilo que Deus estabeleceu antes dos tempos eternos há de se concretizar na história e, por fim, na eternidade futura, tá certo? Então, o decreto eterno de Deus, ele é imutável, e ele é soberano, ou seja, o que foi determinado vai acontecer. Agora, o que foi determinado? Bom, aí nem todas essas coisas foram reveladas para a gente. Respondi, Vanessa. Qualquer outra pergunta aí, escreve aí para a gente, tá bom? O Júlio está aí com a gente também, a dona Olga também está aí com a gente, né? Com o nome de Gabriela Seone, que é a netinha. Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou ler aqui, eu coloquei no nosso texto, no nosso arquivo, 2 parágrafos para a gente refletir. O primeiro deles é do Onésio Figueiredo, reverendo Onésio, já falecido. Ele escreveu o seguinte, vamos prestar bastante atenção nessa leitura, tá? Deus conhece de antemão a pessoa que cria, bem como todos os seus atos e atitudes, pois seu plano perfeito faz emergir o eternamente concebido de maneira completa. O ser, a sua vitalização, a sua qualificação para a existência, o tempo de sua inserção na história, seu papel no mundo,
sua expressão pessoal, sua racionalidade e pendores, sua espiritualidade, isto é, a capacidade de entender a divindade e sua possibilidade de crer ou descrer conforme decretado previamente. Deus, desde toda a eternidade, decretou o vir a ser de cada criatura, bem como suas contingências existenciais. Nada existe à margem ou à revelia da vontade decretiva do soberano Criador e administrador de todas as coisas e de cada ser humano. A providência estava contida na previdência do Criador, que é totalmente inclusiva, temporalidade, historicidade e eternidade. Reverendo Onésio, ele escrevia difícil, né? No final das contas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus decretou a existência da pessoa humana, o modo como ela seria, a sua personalidade, as suas capacidades, o seu papel no mundo, o seu destino final, tudo, o vir a ser de cada um, né? Ele determinou tudo isso, né? Me ocorreu aqui o seu Saulo, nem sei se o seu Saulo tem conseguido acompanhar aqui as nossas transmissões. Eu liguei para ele disse que não, e ele é idoso, então eu tenho muita dificuldade de explicar para ele como fazer para ele estar aqui com a gente, né? Mas o seu Saulo, quem conhece ele sabe, ele é o cara, ele tem mais de 80 anos de idade. Você olha para ele, parece que ele tem uns 40 e poucos. Por quê? Porque ele é o cara que usa um tênis amarelo, uma calça verde e uma camiseta vermelha sem dificuldade nenhuma. E o cabelo dele praticamente é como o meu. Se você olha de longe, é como o meu, né? Por quê? Porque ele nem cabelo grisalho ou branco ele tem. Então, Deus determinou até mesmo a condição estética de alguém na sua velhice. Tudo faz parte do plano de Deus, né? Outros vão chegar aos 80 anos bem acabadinhos, provavelmente eu serei um deles, né? Mas o seu Saulo não, está inteirão. Ele tem um problema sério no pulmão, é verdade. Ele sempre fica resfriado, sempre tem dificuldades e tal. Devemos orar sempre por ele também, que é alguém bastante idoso, né? Então, nós temos que compreender que tudo da nossa vida, tudo no mundo, tudo faz parte do plano de Deus e nós devemos a Ele a nossa gratidão e a nossa humildade diante de tanto poder e de tanta sabedoria da parte dele. Tá? A Sônia disse, ou seja, ele usa responsabilidade negativa para a perdição dessa pessoa. O que seria a responsabilidade negativa, Sônia? Me explica aí. Pastor, você pode disponibilizar esse texto do Reverendo Onésio para nós? Está já no PDF que eu encaminhei ontem. Tá bom, Raquel? Já está aí com você no WhatsApp. Dona Virgínia, né? Tá aí. A Célia também. Tá bom? Por que a Célia tá rindo? E tem um último parágrafo que diz assim: o objetivo definido por Deus para toda a construção histórica, desde o primeiro instante de existência da luz, foi a sua própria glória. Vou repetir o comecinho. O objetivo definido por Deus para toda a construção histórica, desde o primeiro instante de existência da luz, foi a sua própria glória. Cada partícula elementar do mundo subatômico, como prótons, elétrons, nêutrons e o recém-descoberto bóson de Higgs, apelidado de partícula Deus, que é algo menor do que os prótons, elétrons e nêutrons, cada uma dessas microscópicas coisas existem e agem em obediência ao propósito último de Deus, que é glorificar a si mesmo. O Deus grandioso, soberano, totalmente livre, sábio e santo, como o Deus que se revela nas Escrituras, realmente
merece toda a glória de cada uma de suas criaturas e de cada um dos eventos que acontecem no universo criado. O autor desse parágrafo é este que vos fala. Então, tudo o que existe, desde quando Deus falou, haja luz, tudo, até antes, né? Porque nós sabemos que os anjos já existiam, já havia, mesmo no caos do universo, fora desse caos do universo, existia Deus, existia os seus anjos, existia tudo isso. Então, desde sempre, tudo que acontece na história existe para a glória de Deus. Até as coisas menores, até o vírus, até o coronavírus, existe e age em obediência ao propósito último de Deus, de glorificar a si mesmo. Deus, ele merece toda a glória por parte de todas as suas criaturas. A Sônia disse, Deus usa a responsabilidade de quem não aceita o convite da pregação do evangelho para a sua perdição? Claro, né? Aqueles que se negam a crer em Jesus Cristo, eles não serão salvos, né? Eles serão condenados, né, pelos seus próprios pecados. Então, Deus cumpre o seu propósito através da incredulidade dos homens também, né? Agora, de quem é a responsabilidade por alguém que se perde? É de Deus? Deus é o responsável pela perdição? Aí nós precisamos estudar a doutrina da depravação total. O fato de que todos os homens são pecadores, estão destituídos da glória e da graça de Deus. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, não há dignidade em ninguém. Em ninguém. Se alguns são salvos por causa da livre misericórdia de Deus, e ponto final. E os que não são salvos? Eles não são salvos porque eles são pecadores e eles merecem a perdição eterna como eu e você merecemos. Todos nós merecemos a perdição eterna, não há qualquer mérito em nós. Se alguns serão salvos pela misericórdia de Deus. E os que não serão salvos por causa dos seus próprios pecados. Deus os deixou entregues aos seus próprios pecados. E nisso está, por detrás de tudo isso, está o decreto eterno de Deus, de salvar alguns e não salvar outros. A Célia falou que eu vou ter aparência de bem velhinho. Provavelmente. Né? Eu já estou meio acabadinho já, dor nos braços, nos ombros, no joelho, uma dor que não acaba de jeito nenhum. É capaz de eu ficar meio acabadinho mesmo. A Vanessa riu aí do tênis amarelo, do seu salto. O Edson Sobrinho, o mesmo evangelho que salva é o que condena aqueles que o rejeitam. Beleza. Ô Edson, eu sei que o Felipe Fraga é você, tá? Então não precisa pôr seu nome, não. Exatamente, o evangelho, ele é usado por Deus para salvar, né? Aqueles que ele quer salvar por meio do evangelho, as pessoas virão a crer, e aqueles que ele não quer salvar se rebelarão e não crerão no evangelho, porque o próprio Deus não lhes deu a fé para crer. Gente, no meu canal mesmo, eu tenho 30 e tantas aulas de teologia sistemática, tá? Todas elas foram gravadas na escola dominical. Eu sei que vocês têm feito maratona de Netflix, maratona disso, daquilo. Pega um dia aí e assiste às aulas da doutrina da salvação, tá bom? Vai lá no meu canal, procura na playlist as aulas de teologia sistemática, vai lá direto nas aulas da salvação, doutrina da salvação. São, se não me engano, 7 ou 8 aulas sobre esse tema
e é sempre um tema recorrente, as pessoas sempre têm dúvida, então vale a pena vocês irem lá conferirem essas aulas, tá bom? Gente, é isso então, nós ficamos por aqui.